Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Que beleza. Esse friozinho, né? Olha, a gente olha daqui assim, está todo mundo meio encolhido, meio encoranjado assim. Vamos fazer um exercício de fé. Vamos nos movimentar, vamos nos agitar. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Isso, comece a se mover, comece a se movimentar. Vai soltando também a sua voz, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia, vai dizendo muito obrigado Senhor, vai soltando o seu coração, soltando o seu espírito, vai se animando na presença do Senhor. Que Deus seja louvado, exaltado e glorificado nesta noite. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós, noite de sábado, nós temos por hábito nós pregarmos a palavra de Deus no sentido de libertação, sentido de ouvirmos uma palavra que venha direto num propósito de libertar as pessoas daquilo que as afastam de Deus, libertar as pessoas daquilo que impedem delas sentirem a presença de Deus, de sentirem a presença do Espírito Santo, porque Deus está neste lugar, amém? O Espírito Santo de Deus está neste lugar, amém? Jesus está neste lugar, amém? Então nessa noite, irmãos, abra o seu coração para que você possa sentir essa presença. Se você ainda não sentiu, que você possa sentir essa presença na sua vida, amém? Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, nós vamos ler alguns versículos e vamos orar para que Deus ele venha abrir os nossos corações e a palavra de Deus ela venha nos libertar, amém? A palavra de Deus diz que se verdadeiramente nós conhecemos o Senhor, conhecemos a sua palavra, a palavra do Senhor nos libertará. Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, a partir do versículo, capítulo 13, a partir do versículo de número 4, diz assim, acharam? Enviados por quem? Enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleus e dali navegaram para Chipre, e chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do nome, opôs-se a ele e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Amém? Amém. Queridos, nós vemos nesta passagem que o inimigo ele é astuto, ele é sagaz e ele vai tentar de todas as maneiras, de todas as formas, impedir que a palavra do Senhor chegue até a sua vida. Esse homem, esse procônsul, ele era um governador, ele queria ouvir a palavra de Deus. Paulo e Silas, eles foram enviados àquele lugar ali pelo Espírito Santo, e chegou até aquele homem que ele tinha condições de ouvir uma palavra diferente, mas ele era cercado por um outro homem, um mago, um bruxo, um feiticeiro, que vendo a fé de Paulo e Silas, imaginou, olha, se esse cara pregar para o meu patrão, eu vou perder o meu emprego, e ele começou a se levantar contra isso daí. Aí Paulo, com toda a autoridade, repreendeu aquele demônio, repreendeu aquele espírito, repreendeu aquele homem e falou: homem, olha, some daqui com esse ensinamento mau teu. E aquele procônsul, aquele governador, ele ouviu a palavra de Deus e se converteu. Amém? Então fique atento a isso. Tudo aquilo que tentar afastar a palavra de Deus de você,
tudo aquilo você faz como Paulo fez, você põe para correr. Amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos, bendizemos o Teu santo nome nesta noite, Senhor Jesus, e pedimos a Ti que nesta noite, Pai, a Tua palavra, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de transformação, venha de encontro com as nossas vidas e as nossas necessidades. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos cantar louvores ao Senhor, queremos bendizer o Teu nome, queremos adorar ao Senhor, meu Deus, na beleza da Tua santidade, dizer a Ti muito obrigado, Pai, dizer a Ti, Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração, para que nós também possamos receber a Tua palavra, a palavra que liberta, Senhor. Fica com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. O salmista, ele nos declara que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Quantos pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus, porque nós fazemos parte dos que está um dia na casa do Senhor. E muitas vezes lá fora o mundo ele nos oferece muitas aflições, e a gente acaba se dispersando, e a gente acaba passando muitas vezes por provações. Muitas vezes nós chegamos aqui com o coração apertado, mas eu tenho certeza que a gente não sai da mesma forma que nós entramos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso para reverter qualquer situação. E a partir do momento que você começa a colocar o teu sentimento no altar do Senhor, eu tenho certeza que grandes coisas Ele faz. Então que nessa noite você possa estar sensível à presença do Espírito Santo, um Espírito Santo que é consolador, um Espírito Santo que nos traz paz, um Espírito Santo que nos ajuda, um Espírito Santo ajudador. E eu tenho certeza que nessa noite, de alguma forma, Ele vai tocar no nosso coração, e que toda a nossa amargura ela vai cair por terra em nome de Jesus, toda a nossa fraqueza nós colocamos por terra em nome de Jesus, e nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor e pedimos que Ele já venha restaurando as nossas forças, que Ele possa passear no nosso meio trazendo uma cura, que Ele possa passear no nosso meio nos ajudando a perdoar o nosso irmão, que Ele possa quebrantar o nosso coração nesta noite, e que nós possamos estar firmados na palavra de Deus. Que neste momento você possa fechar os seus olhos e já comece a depositar a sua esperança no altar do Senhor, porque Ele é justo para cumprir com todas as promessas que Ele tem feito na nossa vida, mas basta a nós esperarmos nele e crer que tudo Ele pode fazer. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, para render louvores a Ti, ó Pai querido, para nos libertar, ó Pai, de todo mal, Senhor Deus. Nós queremos colocar nossa vida no Teu altar e pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha, ó Pai, trabalhar em cada vida, em cada atitude, em cada ação, que o Senhor venha nos fortalecer nesta noite, Pai. Recebe, Pai, cada oração neste momento, Pai. Nós clamamos o Teu sangue, Jesus Cristo, que o Senhor possa estar nos perdoando, Pai, que o Senhor possa estar nos livrando de toda acusação do diabo, Pai. Nós declaramos que ele é derrotado em nome de Jesus. Nós declaramos que esse culto a Ti pertence, Pai, e nós declaramos, ó Pai, que nós não vamos voltar, ó Pai, da mesma forma que nós entramos, porque o Teu Espírito Santo está aqui para agir no nosso meio. Por isso nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, Pai, fica conosco e aceita a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. O mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A Bíblia diz que todo ser que respire, louve ao Senhor. Então, que você venha engrandecer o nome desse nosso Deus. Diga santo, mas não diga para mim, não diga para quem está do seu lado. Diga para Deus que está aqui nessa noite. Santo é o Senhor. Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela verdade, ó Deus, que é a tua palavra, porque nós estamos conhecendo, ó Pai, a verdade, e assim estamos sendo libertos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa mais uma vez, para podermos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, seja engrandecido no meio dos louvores. Habita, ó Deus, no meio dos louvores. Faz aqui a tua morada, ó Deus, no nosso coração, na nossa vida, no nosso íntimo. Toma conta, Deus, porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Glórias a ti, Senhor, em nome de Jesus. Ele é o
paz, viverei pra o teu louvor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos nessa noite devolver ao Senhor um pouquinho daquilo que Ele tem nos dado, amém? Se às vezes nós pensamos que nós viemos aqui porque nós podemos dar algo a Deus, nós nos enganamos porque tudo vem das mãos deles. E nós apenas devolvemos aquilo que Ele tem nos dado. Se nós estamos aqui é pela graça dEle, é pela misericórdia, foi Ele que nos deu saúde para estarmos aqui, foi Ele que nos deu a nossa roupa, foi Ele quem nos deu condições de chegar até aqui. Que nós venhamos reconhecer em cada segundo da nossa vida que o que temos e o que somos é pela misericórdia e pela graça desse Deus grandioso. E que nós venhamos devolver a Ele tudo o que Ele merece, porque Ele é digno, Ele é santo, como nós acabamos de cantar, Ele é poderoso, Ele é um Deus eterno, Ele é maravilhoso. Que você venha nessa noite adorar com todo o teu coração, com todas as tuas forças, porque é Ele que tem te sustentado, amém? Senhor, nós viemos aqui nessa noite, Pai, para te adorar, para te engrandecer, para oferecer a Ti louvores, Pai. Como a Patrícia já disse, todo ser que respira, louve ao Senhor. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, Senhor, nós iremos adorar o Teu nome. Nós iremos abrir os nossos lábios e cantar ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor nos dê condições, ó Pai, de te adorar em todo o tempo, não só aqui na igreja, mas quando nós saímos daqui, Senhor, que o nosso louvor continue, Pai, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, ó Deus, com as nossas ações, com o nosso próximo, que nós venhamos demonstrar adoração ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor venha ser exaltado nessa noite, Pai. Que o Senhor venha aceitar, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém.
onde cai esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Abrir das nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18.
versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos repetir essa frase? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós queremos te engrandecer, ó Pai, e colocar, ó meu Deus, agora as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor está presente nesse local, meu Deus. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa vida nessa noite, Pai, através do teu poder, através da tua unção, que o Senhor venha quebrantar, ó Pai, o nosso coração, trazendo em nós fortalecimento, trazendo em nós direção, ó Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, que o Senhor venha operar em cada filho e cada filha do Senhor nesta noite, meu Pai. Somos pessoas que necessitam da tua graça, que necessitam da tua força, que necessita da tua palavra, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, Espírito Santo, nessa noite fala conosco, rompe, meu Deus, com as barreiras, rompe, meu Deus, com as cadeias, meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, que toda obra contrária, meu Pai, sobre as nossas vidas agora, venha cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus, porque nós estamos, ó Deus, num culto de libertação, e queremos ser libertos, ó Pai, pela tua palavra, pela tua presença e pelo teu poder. Assim nós oramos, Pai, e consagramos a cada vida diante da tua presença, a cada mente cativa ao teu espírito, que o Senhor possa alcançar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque nós sabemos que quem faz a obra é o teu espírito, então se manifesta poderosamente em cada vida, em cada coração, meu Deus, para que nós saiamos daqui cheios da tua graça e da força que há no teu espírito. Assim oramos e pedimos a tua direção, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus? Jesus propõe essa parábola para dirigir os seus discípulos e para dirigir também nós nessa noite, porque ele diz aos seus discípulos a importância do dever de nós orarmos sempre e sempre estarmos perseverando em oração, na busca e entrega ao Senhor. Ele prossegue dizendo aqui, a partir do versículo de número 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas, pois disse consigo: bem sei, bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Versículo de número 6 diz assim: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Jesus faz uma pergunta pertinente e uma pergunta muito importante, que isso eu creio que vai mexer e mover a nossa vida nessa noite, porque essa pergunta serve para nós também. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele propõe essa parábola e coloca essa mulher como uma viúva dependente, precisando de um socorro, precisando obter um êxito, uma vitória em sua causa, e ela se coloca diante desse juiz, clamando a esse juiz, para que esse juiz julgasse a causa dela. Ela lutava, ela batalhava por uma causa, por algo que ela queria obter, por algo que ela queria que viesse uma resposta. E nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui nessa terra, assim como essa viúva, clamando ao Senhor, porque nós também, como essa viúva, lutamos por uma causa. Nós lutamos pela causa do Evangelho, nós lutamos para morar com o Senhor, nós lutamos para estar com o Senhor. Assim como essa mulher precisava de respostas, nós também precisamos de respostas. Assim como nós batalhamos, essa mulher também batalhava. E eu posso colocar aqui, quando diz esse juiz iníquo, que não temia a Deus, que não estava nem aí para aquela mulher, nós podemos comparar o mundo que nós vivemos hoje, porque nós lutamos e batalhamos por uma causa, e quando nós se deparamos com o mundo aí fora, o mundo não está nem aí para a nossa causa, o mundo não está nem aí para aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós lutamos, para ser pessoas santas, separadas, pessoas de Deus. O mundo olha para a nossa causa e não está nem aí com a gente, olha e fala assim: ele está lutando, deixa ele lutar aí, esse bobo, esse à toa.
Esse cara está perdendo tempo, essa mulher está perdendo o tempo dela. Mas Jesus disse que nós devemos ser insistentes, nós devemos permanecer, nós devemos continuar buscando, orando sempre, porque o Senhor está olhando para a nossa causa. Olhe para o seu irmão ao seu lado e diga assim: o Senhor está olhando pela sua causa. O Senhor está olhando para as nossas vidas. Ainda que por momentos de dificuldade, ainda que quando nós lutamos para ser santo, para sermos separados, para fazer as coisas certas, nós olhamos e vemos pessoas fazendo tudo errado, nós vemos que Jesus está olhando para a nossa causa. E nós temos que permanecer firme em oração. Nós vivemos dias extremamente complicados. O Senhor propõe essa parábola e nos conclama a continuarmos orando, a buscando, intercedendo, porque Ele vê a necessidade, porque os dias são difíceis, os dias são maus, e a Bíblia sempre vai nos levar a orarmos e a olharmos para o que nós estamos vivendo, que são dias maus. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo de número 1. A palavra de Deus mais uma vez orienta a igreja. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Isso aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo e orientando ele, mas serve também para as nossas vidas, porque nós vivemos nesses dias ao qual o apóstolo Paulo está declarando, dias difíceis, dias onde nós paramos e olhamos para pessoas, vemos pessoas que não se importam com a causa do Evangelho, vemos pessoas que não se importam com as coisas de Deus. O pastor citou aqui no estudo bíblico, e é algo que eu já tinha falado também, comentado com pessoas perto de mim, porque o Neymar foi campeão da Champions League e colocou uma faixinha escrito Jesus. E aí, pessoas debulharam ele, falaram mal dele, que esse cara era louco, que onde já se viu, esse cara era, sai para lá, era um retardado, isso, e foram usando palavras de baixo calão, porque apenas ele colocou uma faixinha escrito Jesus Cristo, ele proclamando o nome de Jesus, proclamando as coisas de Deus. E como o pastor falou aqui, eu também não sei como é a fé dele, não sei se realmente ele leva o Evangelho a sério, mas ele apenas proclamou o nome de Jesus, e pessoas se opoiaram a ele por causa disso. Tempos difíceis, onde nós queremos viver o Evangelho verdadeiro, onde nós queremos caminhar com Deus, mas nós encontramos oposições vindas de pessoas, e isso tem levado muitas pessoas a desanimar do caminho de Deus, porque você para e olha, às vezes você está fazendo o que é correto, e aí você vê uma pessoa do seu lado que está fazendo aquilo que é errado, e aí aquela pessoa começa a se dar bem porque ela está fazendo coisas erradas, e aí você começa a dizer e a pensar no seu coração: será que realmente vale a pena continuar servindo a Deus? Será que vale a pena continuar lutando por essa causa? Será que vale a pena ser santo, ser uma pessoa separada, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que ora? Porque eu estou fazendo tudo isso, estou vendo pessoas se dando melhor do que eu, e muitas vezes o inimigo começa a colocar esses pensamentos na nossa cabeça, no nosso coração. Pessoas que estão andando nos prazeres, andando nos pecados, e está tudo bem. As pessoas que são dessa forma, a qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que as pessoas são egoístas, são avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadores, e aí você faz tudo para ser um cordeirinho, para ser uma pessoa boa, e aí você se depara com pessoas desse jeito, e você pensa: será que vale a pena? Será que vale a pena viver nesse mundo de forma diferente, a qual Jesus quer? Jesus está olhando para nós. Não pense que Jesus não está olhando para você, Jesus está olhando para você. Jesus já fez uma oração pela sua vida, para que você consiga
se movimentar, para que você consiga permanecer. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, no versículo de número 11. Jesus faz uma oração ao Pai, e Jesus intercede por essa causa. Jesus intercede pela minha vida e pela sua vida, porque Jesus sabia da dificuldade que era viver nesse mundo e não se contaminar com as coisas desse mundo. João capítulo 17, versículo de número 11. Jesus orando ao Pai, ele diz assim, a partir do versículo de número 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo de que vou para junto de ti, Pai Santo. Guardas em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo de número 12 diz assim: quando eu estava com eles, guardavas em teu nome, desde então os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo o odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Olhe para o seu irmão e diga assim: Jesus estava intercedendo por você. Jesus estava intercedendo por nós, estava orando por nós, porque ele sabia qual era a dificuldade de estar nesse mundo e não se contaminar com as coisas do mundo. Jesus sabia que as pessoas eram avarentas, arrogantes, as pessoas queriam apenas o bem para si próprio, as pessoas não se importavam com a causa alheia, com a causa daquelas pessoas que estavam necessitadas, mas queriam tudo para si. E Jesus começa então a interceder por aqueles que são deles. Enquanto eu estava no mundo, eu estava guardando. E quando Jesus propôs aquela parábola da viúva, é isso que conota, porque a Bíblia nos compara sendo a noiva de Cristo, compara sendo uma esposa de Cristo. E Jesus foi para o céu, mas deixou nós aqui na terra. Nós somos essas pessoas que estamos por um momento sim viúvas, porque Jesus está no céu, mas Ele está olhando por nós, Ele estava intercedendo por nós, e nós temos que defender essa causa, a causa da santidade. E é isso que ele declara aqui no versículo de número 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que é a santificação através da verdade? É você olhar para a palavra sagrada, é você olhar para a Bíblia sagrada e ver como regras de fé, como aquilo que Deus determina para que você ande, para aquilo que você cumpra. Nós precisamos olhar para essa palavra e ter ela como bússola na nossa vida, sermos orientados por ela, andar por ela, pela vontade de Deus. Isso é ser santo na palavra. Isso é santificar na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação, nós já explicamos aqui, santificação é um processo que você passa, na qual você é separado, você é diferente. E aí eu quero perguntar para você, como as pessoas têm olhado para a sua vida? Será que você tem sido apenas mais um no Evangelho? Será que você tem sido apenas mais um dentro da igreja? Ou as pessoas têm olhado para você e visto a santidade que há na sua vida, a separação que há na sua vida? Porque sermos santos dentro da igreja é muito bom, porque aqui todo mundo é santinho. Você olha para um, paz do Senhor, você olha para o outro, paz do Senhor, todo mundo com um sorrisão na cara, mas e lá fora? Santidade, separação, ser uma pessoa de Deus, permanecer firme por uma causa, em uma causa. Será que realmente nós temos sido pessoas santas? Será que nós temos feito essa oração de Jesus se cumprir na nossa vida, sermos separados, separadas de Deus? Nós temos que continuar olhando firme para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem produz fé em nós. Ele está olhando para a nossa vida, os olhos do Senhor estão atentos na nossa vida. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as pessoas. Talvez você tenha olhado para a pessoa e dito assim: esse irmão vai tanto à igreja, e esse irmão faz isso, que eu considero que é pecado, aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí a pessoa, poxa, se ele faz, eu também vou fazer. Um vai puxando o outro. Em vez de você olhar e ser uma pessoa diferente, separada, como você tem olhado para as pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem sido santo, separado? Nós vemos na vida de Elias, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, profeta Elias, porque os tempos mudam
Os tempos vão passando, mas não muda muita coisa. Da mesma maneira que essas pessoas viviam no passado, nós vivemos hoje. E Elias foi um homem chamado de Deus, um grande profeta. Todo mundo conhece a história. Todo mundo conhece que Elias foi um homem tremendo de Deus nessa terra. Mas o que ele tinha de diferente? Apenas um compromisso com Deus. Elias tinha algo de diferente, que era apenas ser um homem submisso à vontade de Deus. E quando nós somos assim, dessa maneira, submissos à vontade de Deus, os milagres, a glória de Deus vem sobre a nossa vida. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Elias era um homem que também lutava por uma causa, assim como nós lutamos. Ele lutava pela causa do Senhor. E no capítulo 19, a partir do versículo de número 1, de 1 Reis, tem algumas Bíblias achando aí, pode ficar tranquilo para você acompanhar a história. Primeira Reis, capítulo 19, versículo de número 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Olha só, deixa eu resumir um pouquinho da história para você. Esse homem aqui, ele tinha saído de uma situação na qual Deus tinha colocado ele. Ele se considerava, e talvez no momento não achava mais ninguém que fazia diferença no meio do povo de Israel. Ele olhava para um lado, via pessoas pecando. Olhava para o outro, via pessoas pecando. Pessoas que eram para ser santas, pessoas que eram para ser separadas de Deus, pessoas que estavam andando totalmente contrária à vontade de Deus. Olha para a vida deste homem, olha o que esse homem passou. Mas ele era um homem que servia a Deus com integridade de coração. É um homem que servia a Deus com convicção na sua fé. É um homem que servia a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. E por isso Deus o exaltou. Por isso ele foi um grande profeta. Porque ele tinha temor no seu coração a Deus. Porque ele honrava a Deus. Deus não apenas olhou do céu e viu esse profeta Elias como um homem mais bonitinho, ou maior em estatura, ou menor em estatura, ou um homem com melhores palavras do que os outros. Não. Deus não escolheu Elias porque ele era mais bonito do que todo mundo. Escolheu Elias apenas porque ele tinha um compromisso com Deus. Ele honrava a Deus. Ele fazia diferença. É por isso que esse homem foi usado nas mãos de Deus. É por isso que ele chega então, no capítulo de número 18, no versículo de número 20, diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se ao Senhor Deus seguiu, se Baal seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Esse homem foi levantado para ser colocado diante do povo, diante dos profetas, que eram os profetas de Baal, para fazer a diferença, para fazer ali um desafio. Essa história é muito bem conhecida. Ele desafiou aqueles 450 profetas, desafiou todo o povo. Vocês estão loucos? Ele chegou diante do povo e disse assim: vocês estão loucos? Até quando vocês vão confiar em dois pensamentos? Até quando vocês vão continuar pecando perante ao Senhor, servindo Baal, que era um Deus falso? Veja só o que esse homem tinha. Tinha um poder de Deus na sua vida. E a Bíblia nos declara que ele então faz ali um desafio àqueles profetas. Ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui 2 novilhos e vamos clamar a Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. E aí a Bíblia nos narra que os profetas então começaram a clamar o Deus deles, começaram a clamar Baal, começaram a se esbofetear, começaram a se bater, se cortar, clamando a Baal para que Baal respondesse. E a Bíblia diz que o profeta apenas ficava rindo deles. Clama mais alto, talvez o seu Deus esteja muito ocupado. Esse homem foi colocado diante dessa situação e foi usado por Deus, porque era um homem diferente, era um homem que servia a Deus. Ele estava olhando firmemente para Deus. E a Bíblia diz que quando chega a vez dele, porque pelo dia todo os profetas clamaram e não houve resposta, então chega a vez de Elias. Elias clama a Deus. E a Bíblia diz então que ele faz um desafio maior, ele faz um círculo em volta do seu novilho, manda jogar baldes e mais baldes de água, molha o sacrifício, para que ficasse mais difícil que aquilo se acendesse. Então a Bíblia diz que ele clamou a Deus e Deus respondeu com fogo. Não é maravilhoso? Não é lindo? Não é um milagre tremendo que Deus fez naquele momento?
Sabe por que isso aconteceu? Porque ele lutava por uma causa. Agora pergunte para o seu irmão, qual causa você tem lutado? Pergunta com mais convicção, qual é a causa que você tem lutado? Se você luta pela causa do Evangelho, se você luta pelas coisas de Deus, Deus jamais vai te desamparar. Deus responderá com fogo no momento que você necessita que seja respondido. Deus trará bênçãos e milagres no momento que você necessita de um milagre de Deus. Mas é necessário que você esteja firme, olhando para a vontade e para o desejo de Deus. Porque a partir do versículo do capítulo de número 19, a Bíblia nos narra que esse homem, usado tremendamente na mão de Deus, usado poderosamente por Deus, ele para de olhar para a causa de Deus e começa a olhar para a sua causa própria. Ele para de olhar para a vontade de Deus e começa a olhar para pessoas. É isso que a Bíblia nos narra então. A partir do versículo de número 1 do capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas. Versículo de número 2 diz assim: então Jezabel mandou mensageiros a Elias dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouve, se amanhã a essa hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um daqueles. Versículo de número 3 diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se e foi para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo de número 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, o que diz a Bíblia aí? Pediu para si a morte. Veja bem, enquanto estava lutando pela causa, enquanto estava olhando firmemente para Deus, estava colhendo os milagres e a bênção de Deus. Mas no momento em que ele começa a olhar para a circunstância, no momento em que ele começa a olhar para pessoas, no momento em que ele começa a olhar para Jezabel, para Acabe, no momento em que ele para de olhar para Deus, ele começa a se complicar. E a Bíblia diz que ele teve temor dentro do seu coração, começou a temer a circunstância. Imagina só se um homem nesse calibre, se um homem nesse patamar, um homem que clamou a Deus e Deus derramou do céu fogo, poderia temer alguma coisa? Nós só vamos temer alguma coisa quando nós paramos de olhar para a causa do Evangelho, quando nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para a nossa própria causa, começamos a temer pela nossa própria vida, aí vamos desejar a morte, aí vamos ter derrotas, porque paramos de olhar para a vontade de Deus. Mas se nós olharmos firmes para o Senhor, nós obteremos vitórias vindas da parte de Deus. Eu creio nisso, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagre. Jesus intercedeu por nós por isso, para que nós não esmurecêssemos, para que nós continuássemos intercedendo, orando, buscando. A Bíblia nos declara em Isaías, capítulo 45, versículo de número 22. Isaías capítulo 45, versículo de número 22. Vamos lá, o que diz aí sua Bíblia? Olhai para mim. Vamos dizer junto, olhai para mim. Olhai para mim. Amém. Vamos ensaiar então para ficar melhor. Vai lá, eu digo assim: olhai para mim, e vocês dizem que sejam salvos, amém? Olhai para mim, olhai para mim, amém. Esse é o princípio, esta é a causa, por isso que você deve lutar. Você deve olhar para Deus, para que você seja salvo. Jesus é o exemplo maior, olhe para Ele, não fique olhando para o irmão que está cambaleando, não fique olhando para aquele irmão que abandonou a fé, não fique olhando para aquele irmão que está praguejando. Olhe para Deus e seja salvo. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem produz fé em nós. É Ele que pagou um preço de sangue para que aqui nós estivéssemos nessa noite. É Ele que pagou um preço de sangue para que nós pudéssemos morar no céu. Esse Jesus, essa pessoa que nós servimos, esse homem, esse Senhor,
Jesus Cristo, Ele se chama Jesus. Ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos ama de um amor incondicional. Ele pagou esse preço na cruz porque Ele queria estar conosco. Ele pagou esse preço na cruz porque Ele sabia que através desse preço nós teríamos a remissão dos nossos pecados. E através desse preço nós poderíamos olhar para Ele nessa noite e encontrarmos força. Gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus e abrisse a sua Bíblia para que nós possamos terminar em Hebreus capítulo 12. Versículo de número 1. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, a qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, mas estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus, Ele pagou um grande preço, como eu já falei. Jesus, Ele suportou a cruz, a perseguição, suportou as dores, as traições, suportou a fraqueza das pessoas que estavam ao redor dele, porque Ele tinha um propósito, porque Ele tinha uma causa: morrer por mim e por você. E é isso que a Bíblia está nos dizendo, que nós devemos olhar firmemente para esse Jesus que suportou todas as coisas, porque Ele tinha uma causa. E você está aqui nessa noite também porque você tem uma causa. Você precisa continuar lutando. Você precisa lutar por ser santo. Você precisa lutar por ser separado, separada de Deus. Pare de olhar para o mundo. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Pare de olhar para aquilo que o inimigo, para aquilo que o mundo tem oferecido para você. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Você não está sozinho, você não está sozinha. Se nós olharmos mais adiante de toda aquela história que eu narrei do profeta Elias, nós vamos ver que um pouquinho mais adiante, Deus chama Elias para uma conversa. E a Bíblia diz que Deus se manifesta a Elias e diz para ele que ele tinha separado mais 7.000 joelhos que não tinham se dobrado diante de Baal. Ele pensava estar sozinho, mas não estava. Deus estava com ele. Talvez você olha em alguns momentos, em algumas circunstâncias, e pensa estar só. E aí o diabo vem colocar pensamentos em você, se vale a pena prosseguir. Jesus está olhando para você. Jesus está em todo tempo com você. É Ele que te fortalece, é Ele que te abençoa. Ele diz para você nessa noite que você prossiga, que você continue firme. Você não está sozinho, você não está sozinho. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós queremos reverenciar ao Senhor neste lugar, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Emanuel, o Senhor é o Deus conosco. Sabemos, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, é aquele que nos dá força. E
Então clamamos ao Senhor nessa noite, meu Deus, para que o Senhor venha quebrar, ó Pai, tudo aquilo que é mal, todas as correntes, meu Pai, que tenta nos prender, ó Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos agora toda obra do inimigo, todo desânimo, toda falta de fé que venha cair por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Pai, firma os nossos passos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Nós sabemos, meu Pai, que o inimigo muitas vezes vem tentar nos oprimir, ó Pai, dizer a nós que nós não podemos. As circunstâncias, elas vêm contrárias às nossas vidas, mas nós cremos num Deus que tem todo o poder e que, se for necessário, para derramar fogo dos céus para nos socorrer, ó Pai. Meu Deus, uma coisa nós pedimos a Ti, ó meu Deus, coloca fidelidade, fidelidade no nosso coração, fidelidade na nossa vida, porque sabemos que se nós formos fiel ao Senhor, todavia, meu Pai, o Senhor também será fiel. Porque a Tua palavra nos declara que ainda que nós não somos infiéis, Pai, sobre a vida o Senhor permanecerá fiel. Meu Deus, abençoa o Teu povo. Meu Deus, derrama da Tua graça, da Tua virtude, da Tua unção, meu Deus. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Clamamos nessa noite, meu Deus, fortalece o Teu povo. Que toda obra do mal, que todo laço do inimigo, meu Pai, seja desfeito agora. Meu Deus, que toda enfermidade, que toda maldição lançada no coração, meu Pai, que tudo aquilo que o inimigo vem tentar lançar, colocando feridas, meu Pai, causando dor no coração do Teu povo, que seja quebrado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, faz uma limpeza na nossa vida. Nós queremos continuar Te servindo, meu Pai, sempre e sempre, até estarmos com o Senhor na terra, nos céus, ó meu Deus. Meu Deus, abençoa a cada filho e a cada filha. Atende cada necessidade, pois assim nós oramos, Pai, e clamamos ao Senhor, ó Deus querido, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?